Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é o Ulisses falando e nessa terça-feira, 26 de setembro de 2023, aconteceu na cidade de São Paulo um ato, principalmente dos estudantes da USP, no contexto da greve de estudantes, a greve geral aí que está acontecendo faz alguns dias. Nós do Mesa de Debates estamos fazendo a cobertura, trazendo informações aí para vocês, para quem acompanha o canal, já acompanha. E dentre as demandas principais, né, que estão sendo discutidas, tem aí a defesa da contratação de professores. Tem alguns cursos que estão numa situação completamente inaceitável de falta de professor, chegando ao nível de alguns alunos não conseguirem se formar, né, pela falta de professores para disciplinas obrigatórias, como no caso da letras, o curso de coreano, né, que ficou bem emblemático. E também, dentre as lutas aí principais, a luta por permanência estudantil, né, por auxílio estudantil, moradia, enfim, por essas questões relacionadas à permanência, e também contra o governo privatista bolsonarista do Tarcísio, né? Então, foi um ato bem grande, foi do Portão 1 da universidade até o Largo da Batata, e muitas forças se somaram. Vale dizer também que professores e funcionários da Universidade de São Paulo tiveram suas paralisações, estão aí na discussão. Vários centros acadêmicos e cursos continuam aderindo à greve, né? Já faz aí vários dias, desde a semana passada, que muitos cursos já estão em greve. Ainda nessa semana, mais cursos, centros acadêmicos entraram em greve. Então é um indicativo importante, né, da disposição de luta, da revolta aí da comunidade uspiana com os diversos problemas que assolam a universidade. E nós do Mesa de Debates fizemos a cobertura então desse ato. Fiquem agora com as entrevistas que a gente conseguiu pegar. Eu estou aqui com a Luana e com a Gabriela, que são da APG USP Capital, e eu queria saber qual a importância que vocês veem como pós-graduandas dessa mobilização aqui hoje, né? Qual é o balanço que vocês estão fazendo dessa mobilização e qual é a importância da mobilização no contexto da luta, dessa greve, né? Então, qual o caminho que vocês acham que é o melhor para conquistar essas reivindicações e avançar na luta para onde mais dá para ir? A gente acha que as pautas da graduação são muito importantes, principalmente a questão da contratação dos professores. A gente sabe que falta estudantes, né? Professores para muitos estudantes, muitos cursos. Isso é uma realidade que a gente percebeu que também se replica na pós. Depois de a gente realizar 2 assembleias, a gente teve bastante desses relatos. E a gente, então, tem se somado bastante nesse debate relacionado à contratação dos professores. E também não só para a nossa condição de estudante, né, da USP, mas também na nossa condição de futuros professores, né, que também queremos prestar concursos, também queremos trabalhar. Então a gente acha que, além das contratações que já estão ocorrendo, é preciso debater e pensar coletivamente como que a gente vai ter planos para que as contratações sigam ocorrendo ao longo do tempo, para que a gente possa nos formar, né, doutores e voltar para as universidades e dar aula. Sim, essa greve foi puxada principalmente pelos estudantes da graduação e a pós-graduação está aderindo aos poucos à greve e somando na pauta, na reivindicação da pauta por mais contratação de professores, e a gente também reivindica todo o orçamento necessário destinado à educação. Atualmente no Brasil, muitos pós-graduandos se formam, né, no mestrado, doutorado ou pós-doutorado, e estão desempregados, não tem vaga no mercado de trabalho, e essa reivindicação também nos contempla após a nossa formação. Então, essas pessoas que se formam, defendem seus mestrados e doutorados, também podem ter a possibilidade de uma futura contratação, por exemplo. Beleza. É isso, obrigado. Atualmente na USP faltam muitos professores e esses professores ficam muito sobrecarregados porque eles têm de dar várias disciplinas, ministrar várias disciplinas na
graduação e ficam sobrecarregados para orientar os pós-graduandos e os seus orientandos de graduação. Então é um completo sucateamento que está acontecendo na USP e por isso que nós reivindicamos mais professores. Beleza. Eu estou aqui com o Wendel e com o Aio, estudantes das Ciências Sociais da USP. E eu queria saber, vocês que são do Afronte, qual que é o posicionamento de vocês com relação a esse ato? Qual a importância de trazer a mobilização dos estudantes da USP para a rua? E qual o caminho de luta que vocês veem para conquistar as reivindicações dessa greve da USP e além delas? Historicamente, o movimento estudantil ele sempre foi reprimido. A gente tem um histórico de violências e derrotas da gestão autoritária da Universidade de São Paulo, que tem mantido essa linha ao longo dos anos. A gente ocupar as ruas é a única forma da gente ser ouvido, da gente lutar necessariamente contra a reitoria, fazer as nossas demandas por mais professores, por mais bolsas, pelo fim da precarização da permanência estudantil e das moradias universitárias. É justamente na rua e com essa mobilização, com essa paralisação que tem visibilidade e que as pessoas estão vendo que a maior universidade da América Latina não está tendo professores, que os alunos estão passando fome nos finais de semana dentro do CRUSP. E é aqui que a gente pode trazer nossas demandas de forma legítima, de forma que a gente possa ser ouvido, não dentro da universidade, não fora das ruas. Bom, a gente traz várias demandas com essa greve, que a gente vai ser vitorioso nessa greve que está crescendo cada dia mais e que os estudantes estão em massa aqui. A gente está faltando a moradia estudantil da USP, que é abandonada pela reitoria. A gente não tem janta no final de semana. A gente falta professor na universidade. Falta moradia para os alunos que precisam. Enquanto isso, existem quase 7 bilhões guardados em caixa da universidade, o que daria para resolver todos os problemas da universidade sem falta. E o reitor não está interessado. O que ele apresenta, na verdade, o que a gente sabe é que o Sintusp vem denunciando vários casos de corrupção da reitoria envolvendo o nome do reitor e de alguns funcionários dele e com empresários, com várias empresas. Enquanto a universidade é precarizada, os trabalhadores não são valorizados, os estudantes não são valorizados e os professores não são contratados. A universidade está sendo privatizada aos poucos e está deixando de ser um direito público para se tornar um serviço privado de poucos. Beleza. Qual é o nome? Obrigado. Eu estou aqui com Maia e Pedro, da Escola de Artes Dramáticas, da ECA, e eu queria saber qual que é a importância para vocês de vir aqui para a rua, trazer esse ato para além dos muros da USP. E além da importância desse ato, se quiserem já fazer esse balanço, né? Eu queria saber principalmente qual é o caminho de luta que vocês acham necessário para conquistar as reivindicações dessa greve da USP e avançar para além dessas reivindicações da USP, né? Contagiar a luta pela educação, a luta dos trabalhadores, enfim. Eu acho que é importante nós virmos para a rua para que a população saiba e entenda que os estudantes da USP estão passando e que a USP é para a população. Então hoje a gente não está aqui só para a gente, para ter esse retorno amanhã, ou enfim, que possa ser, mas é para os futuros que vão entrar, para os filhos dos trabalhadores, porque tem muita gente que está em São Paulo e não conhece a USP, não sabe quem é a USP, e é para eles. Então a gente está aqui lutando atrás de professor para que eles possam usufruir disso também. E a gente compreende que o sucateamento da universidade pública é parte de um projeto de poder justamente vinculado a esse momento de democratização do acesso. Não é por acaso que hoje temos um número cada vez maior de estudantes periféricas, estudantes pretos, pardos, indígenas, pessoas trans e travestis. Então a gente compreende que esse sucateamento diz respeito justamente ao sucateamento das nossas próprias vidas enquanto pessoas periféricas marginalizadas acessando esse espaço de poder.
Então eu acredito que o nosso horizonte de luta é seguir mobilizando e ganhando visibilidade, conseguindo acessar públicos fora da USP, porque eu acho que essa pressão externa é o que pode possibilitar que a gente consiga ainda mais pressão com a reitoria e compreendendo que essa não é a luta de hoje, é uma luta que vem de muito antes por universidade pública popular, por universidade pública acessível, por universidade pública verdadeiramente democrática. E a gente está dentro de uma pauta nacional, né? Que vem nesse processo de resistência ao sucateamento da educação pública em todos os níveis. E para que esses estudantes façam parte da universidade, mas também principalmente para moradia, porque permanência, auxílio, bolsa, o CRUSP, a manutenção do CRUSP, que é uma coisa que está bem sucateada também, e que não adianta só entrar pessoas periféricas, pessoas originárias, enfim, e não ter permanência para essas pessoas não permanecem na faculdade, e tem que ter isso. É isso, acho que estamos juntos na luta e a gente compreende que essa resistência é pra gente, é pro que vem e é pro futuro desse país, assim, querendo ou não, a USP é essa universidade que tem essa grande visibilidade e a mobilização na USP pode servir para mobilizar no Brasil como um todo e construir essa resistência estudantil. Eu acho que é isso. Obrigado. Beleza, obrigado, gente. Eu estou aqui com o Júlio, da Correnteza, da UP, diretor do DCE, da USP também, e eu queria saber qual a importância desse ato ter saído dos muros da USP e, para além desse balanço, se vocês já tiverem algum balanço desse ato, né, qual que vocês acham que é o caminho ideal para a luta conseguir realmente as reivindicações dessa greve e também estourar aí outras reivindicações, outras lutas pela educação e pelos trabalhadores? Beleza. Bom, primeiro que eu acho que esse processo da greve não é um processo que começou agora, né? A gente, enquanto DCE, já havia chamado numa última assembleia e aprovado o indicativo de greve há mais de 20 dias. Então, não à toa, hoje a gente está ocupando as ruas para fazer essas denúncias importantes em relação à nossa greve, tanto de contratação de professores, quanto também sobre a questão da permanência, né? E colocando como central o combate ao governo do Tarcísio. E para a gente é essencial sair dos muros da nossa universidade, porque a realidade é que o Carlotti, no alto de sua reitoria, não tem dado de fato a atenção que o movimento estudantil exige, a atenção que as nossas demandas exigem. E a realidade também é que ele tem uma relação direta com esse governo do Tarcísio. Não à toa o Varran, né, ele fez parte, foi, se eu não me engano, pró-reitor de pós-graduação na gestão do Varran, e o Varran, que é o secretário de Ciência e Tecnologia do governo do Tarcísio, estão todos interligados. Então, para a gente é muito importante que esse não seja um combate só às medidas atrasadas da nossa reitoria, mas também um combate direto às medidas absurdas neoliberais que o governo Tarcísio tem implementado no estado de São Paulo. Então, para a gente, o movimento fez muito certo e deve continuar indo às ruas, dentro e fora da universidade, em momentos dentro para dialogar mais com os estudantes, com a comunidade, conseguir aprovar uma greve geral de professores e de funcionários, mas também ir às ruas para mostrar para a sociedade o porquê que a gente está parando, porquê que a gente está, de fato, construindo a nossa greve. Então, para mim, eu acho que isso é essencial e daqui para frente a gente vai ter um desafio também enquanto movimento, né? Um desafio de seguir mobilizando e massificando. A gente tem quase a totalidade dos institutos da nossa universidade na capital que paralisaram, que entraram em greve. Mas não só isso, a gente também precisa avançar ainda mais. Porque por mais que todos os institutos quase tenham aderido à greve, cada instituto tem um nível de debate diferente. Então, muitos estudantes já estão ficando cansados, já estão há quase 2 semanas aí em greve, e a gente precisa garantir que o movimento continue coeso e crescendo, né? Então, esse é um desafio que a gente tem para o próximo período, e na minha opinião, e acredito na opinião dos meus companheiros também, a gente precisa transformar essa greve numa greve que ultrapasse os muros da cidade de São Paulo. Que seja uma greve que não só seja localizada na USP, mas, por exemplo, a Unicamp chamou uma assembleia para debater sobre a greve. Então, que essa greve chegue na Unicamp, que a greve também não esteja limitada às universidades estaduais. Então, a gente viu, por exemplo, que o IF também tem dado alguns elementos de greve. Própria hoje, a gente descobriu que a pedagogia de Ribeirão Preto
da USP entrou em greve. Então é o primeiro curso do interior de São Paulo que aderiu à nossa greve. Então agora é transformar essa greve uma greve que ultrapasse a cidade de São Paulo, seja uma greve na USP em nível estadual, unificada com os trabalhadores, e ultrapassar também os níveis das universidades públicas, ir para as universidades particulares, ir para os institutos federais também, né, instituições federais, e para as universidades federais. Então pra gente eu acho que esse é o caminho daqui para frente. Assim. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Maria, da UJS, do PCdoB, da UEE também, veio se somar na luta aqui. E eu queria saber, primeiro, qual é a importância para vocês desse tipo de ato vir para a rua para pressionar pelas reivindicações do movimento da USP, né? E qual é o caminho que vocês veem para conquistar as reivindicações dessa greve e avançar na luta pelo movimento estudantil? Oi, boa noite. Eu acho que a principal coisa que nós devemos fazer é permanecer na rua, né? A gente está aqui na rua hoje para lutar contra os cortes da Universidade de São Paulo, né? Que é a maior universidade do Brasil, mas que ao mesmo tempo sofre com diversos cortes, falta de professores, né? Alguns dias a USP está aí parada em greve, com piquetes, manifestações. E hoje a gente está fazendo esse ato aqui, né, que vai até o Largo da Batata, para poder dar o nosso recado mesmo para a reitoria da USP, que é chega de cortes, não queremos isso, queremos mais professores e mais investimentos na universidade, né? E eu acho que o que a gente deve continuar fazendo para que as nossas reivindicações sejam feitas é somar cada vez mais estudantes, não só da USP, mas do estado de São Paulo inteiro, que é para conseguir ir para as ruas, fazer piquete, fazer greve, ocupar e todas as medidas e formas possíveis que a gente pode para conseguir barrar os cortes, né, na Universidade de São Paulo. Beleza. Obrigado. Eu tô aqui com a Daiane, vice-presidente da UNE e também consultora do Levante Popular da Juventude. E eu queria saber, pelo Levante, principalmente, qual que é a importância desse tipo de ato sair dos muros da USP e vir aqui para a rua? Qual a importância disso e além de analisar o contexto desse ato, se quiser fazer um balanço de como tá, né? Eu queria saber qual é o caminho para a luta que vocês veem que é necessário para, de fato, conquistar essas reivindicações específicas da USP e além, né, tentar contagiar aí o movimento estudantil para avançar muito além dessas pautas específicas. Sim. Não, eu acho que as reivindicações que estão presentes nesse momento, tanto na greve quanto nas mobilizações de rua da USP, elas expressam o sentimento de diversas universidades brasileiras, né, que é de estar passando por um processo de muitas demandas infraestruturais decorrente do último período que a gente teve diversos cortes orçamentários na educação, de manutenção das instituições de ensino e que hoje a gente encontra prédios que estão esvaziados, seja da estrutura física, né, porque não tem mobiliário adequado, porque não tem cadeira para sentar, porque não tem lousa, porque não tem equipamento tecnológico, seja das próprias contratações de professores suficientes para a quantidade de estudantes que demandam, né, que é necessário para a permanência, enfim, para a qualificação dos cursos também nessas universidades. Eu acho que é de fundamental importância que a USP tenha se organizado para colocar para fora essas reivindicações que são latentes para a permanência dos estudantes, mas sobretudo para a continuidade do ensino nessa universidade, mas sobretudo para conseguir mobilizar a sociedade, que essa é uma pauta importante para esse momento. Se a gente está em um novo momento de reconstruir a educação brasileira, de conquista, também em várias dimensões, a gente também quer conquistar a recomposição orçamentária para garantir mais contratações, para garantir orçamento, para garantir assistência e permanência estudantil de qualidade. Assim. Então, acho que trazer isso para fora dos muros da universidade é de fundamental importância, inclusive para que a gente consiga mobilizar outras instituições de ensino e organizar a luta estudantil para lutar pela educação brasileira nesse momento. Beleza. Obrigado. Eu estou aqui com o Marcos, da Liberdade de Luta, da esquerda marxista, aluno da Letras, da USP, e também constrói a Amor CRUSP, a Associação dos Moradores do Conjunto Residencial da USP. E eu queria saber qual que é a importância que você vê, principalmente pela esquerda marxista e tal, mas se quiser colocar aí a visão também pelo Amor CRUSP, né? Qual a importância desse ato vir para a rua
trazer as reivindicações para a população. Qual a importância do ato vir sair dos muros da USP? E para além da importância desse ato, se quiser fazer um balanço de como ele está, qual que é o caminho que vocês veem para conquistar as reivindicações da greve e além fazer essa luta contagiar, vamos dizer assim, a educação como um todo e a luta dos trabalhadores contra a privatização, etc. Não, a importância dessa medida, né, que foi deliberada em assembleia de trazer um ato para a rua é extremamente fundamental para que se consiga ganhar a visibilidade que é devida, né? A USP, ela não existe por si só, ela funciona com a riqueza produzida pela classe trabalhadora, só tem professor na universidade, só tem energia elétrica, só tem livro, biblioteca, etc., porque a classe trabalhadora é responsável por essa riqueza que é produzida. Então, por conta disso tudo, é necessário que esse debate da USP não fique só na USP, só no debate público. Esse é o primeiro ponto. E vem ganhando essa visibilidade quando foi para a Lesp, quando, por exemplo, agora a gente está vindo para um ato na rua, esse tipo de publicização já está acontecendo. E é muito importante, inclusive, para que ela consiga ganhar a vitória, né? Hoje a reitoria se vê acuada, sendo obrigada, inclusive, a ter que fazer a negociação que vai acontecer na quinta-feira. É claro que com mais a pressão acontecer na rua, mais a reitoria vai ser obrigada a ceder e menos ela vai ter condições de dar medidas paliativas que não resolvem de fato o problema. Então, assim, há uma série de reivindicações. A gente vê, por exemplo, essa palavra de ordem agora, como uma série de outras, são muito mais politizadas do que os atos dentro apenas da universidade. Então, por exemplo, entender que a universidade é da classe trabalhadora já põe um grau completamente diferente dessa luta. Eu acho que é basicamente isso. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Samuel, estudante de jornalismo da USP, faz parte do MES, do Juntos, e também constrói o CALC, o Centro Acadêmico da ECA, e o DCE da USP. Eu queria saber, principalmente pelo Juntos, pelo MES, qual que é a importância desse ato estar aqui hoje na rua, cheio, né, aparentemente, e além da importância desse ato aqui hoje, qual o caminho de luta que vocês veem a partir de agora para, de fato, conquistar as reivindicações da greve e avançar na luta como um todo? E também, se quiser comentar de problemas do jornalismo, da ECA, fica à vontade. Então, a importância desse ato é que ele é justamente um ato, é o primeiro ato que a gente faz depois do começo da greve, que ele sai de dentro da USP. Então, é uma forma que a gente, enquanto USP, está usando para mostrar para a sociedade a mobilização que a gente vem fazendo. E é muito importante também a questão do movimento estudantil estar mais organizado e estar maior agora, porque a gente vem numa esteira da pandemia em que o movimento estudantil ele diminuiu bastante, justamente por causa dos problemas da pandemia e tal. Então agora a gente vê uma revitalização do movimento estudantil que está sendo muito importante. Então a gente do coletivo Juntos ajudou a construir essa mobilização, mas é uma mobilização também orgânica dos estudantes e também com os outros coletivos, porque a gente vê que a partir dessa desmobilização dos estudantes, a reitoria começou a tirar algumas coisas. Então a gente teve o problema com os professores que se acirrou, a questão dos auxílios permanência, do CRUSP, e agora a gente conseguiu unificar todas essas lutas dentro da USP, porque começou a se tornar um problema generalizado. E com essa unificação a gente finalmente conseguiu fazer essa greve, que tem esse marco importante, é uma das maiores greves que a USP tem dos últimos anos, talvez a maior desde 2013 ou de 2016, que foi quando foram aprovadas as cotas. Então, é um momento muito importante, principalmente para o movimento estudantil dentro da universidade. A gente espera que esse ato ele tá muito grande. E é um ato tá muito grande, está muito bom. A gente está indo até o Largo da Batata. E a gente vê que a sociedade civil ela tá dando atenção pra gente. Teve trabalhadores de ônibus que deram oi pra gente. Os trabalhadores que estavam nos carros que a gente parou a avenida começaram a buzinar. Então a sociedade tá olhando pra gente e isso é muito bom, porque pode ser usado para pressionar a reitoria pra gente ter aquilo que é nosso por direito. Então professores,
auxílios, todas essas coisas que são as nossas reivindicações. Então a gente espera que a partir de agora a nossa mobilização ela continue crescendo, porque ela tende a crescer, né? Conforme a gente vai mostrando para a sociedade e as outras lutas elas vão se somando com a nossa, o movimento ele cresce. O nosso movimento agora ele não é só unificado e a gente do Juntos no Mês tem essa percepção que ele não é só dos estudantes e não é só da USP, é de um contexto muito maior. Então a gente também está fazendo essa greve numa esteira de greves que vai vir da CPTM, do metrô, da Sabesp, e a gente tende a unificar essas lutas para pressionar pelos nossos direitos. Então a gente espera que além desse crescimento a gente consiga muitas vitórias. A gente acha que a gente vai conseguir muitas vitórias. Então é isso. Sobre os problemas do jornalismo, a gente tem falta de professores, a gente tem alguns dos alunos, eu não posso falar por todos, mas alguns dos alunos percebem uma carga de disciplinas muito atrasada, que não vem no rol das coisas mais contemporâneas que se tem, então um atraso na formação, mas é o problema generalizado da USP mesmo. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com a Bianca, presidente da UE, presidenta eleita aí algumas semanas atrás, também é da UJS, do PCdoB, mas eu queria saber especificamente pela União Estadual dos Estudantes daqui de São Paulo, qual que é a importância desse tipo de manifestação vir para a rua, sair dos muros da universidade, né? E qual é a forma que vocês veem de fazer essa luta contagiar, né, o resto do movimento estudantil por uma luta, né, que vai além dos muros da USP, para os estudantes, para a comunidade universitária dos diferentes lugares sentirem a importância de se mobilizar contra os ataques. Excelente. O que está acontecendo na USP é muito grave. São mais de 1000 professores faltando. E o grande desafio não é o que isso aqui representa só para os estudantes da USP hoje, mas é como a sociedade se prejudica com isso, sendo a USP uma universidade pública, produtora de ciência, tecnologia e também responsável por levar uma série de serviços públicos à população. Esse déficit de professores significa que a gente tem um prejuízo muito grande na produção de conhecimento, que consequentemente dificulta que a universidade cumpra a sua função social. Nós vimos no último período, especialmente durante a pandemia, o papel das universidades para a sociedade na superação da crise, não só sanitária, mas também social e econômica que a gente viveu naquele momento. As universidades protagonizaram o mapeamento do genoma do vírus do Covid-19, protagonizaram a realização de testagens em massa para a população, que foi o que possibilitou uma retomada econômica. Então, pegando isso só para exemplificar qual é a importância da universidade. E eu acredito que o maior desafio desse nosso movimento seja trazer essa greve para fora dos muros da USP, porque se é verdade que a greve está numa crescente, está muito consolidada dentro da universidade, a gente precisa trazer para a população quais são os motivos para essa greve e ganhar opinião pública para que a população entenda que o que está acontecendo se trata não só da geração atual de estudantes da USP, que vai ficar sem professor, mas de um impacto mais profundo na sociedade, para além do impacto para as futuras gerações da universidade. O nosso objetivo sempre foi da popularização da universidade. Esse é o primeiro ano que a USP tem mais de 50% dos estudantes oriundos de escola pública, e é por isso que a gente acredita também em desenvolver cada vez mais, ampliar a universidade e não nesse desmonte que a gente tem presenciado nos últimos anos. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com a Tuca, do Rua, faz parte do quilombo do curso de Ciências Sociais, né? E eu queria saber, principalmente pelo Rua, né, qual que é a importância desse ato, ter saído dos muros da universidade, ter vindo até aqui, no metrô Faria Lima, né, Largo da Batata. E se quiser fazer um balanço já, aí, se você já tem algum balanço desse ato. E para além desse ato, a partir de agora, qual é o caminho que vocês veem para continuar pressionando pelas reivindicações dessa greve e também para fazer contagiar aí o movimento estudantil da USP, de além da USP, o movimento estudantil, os trabalhadores e por aí vai? Meu, assim, tipo, desde o começo da greve, né, a gente tem falado muito que a tarefa principal é de massificar o movimento. E assim, cara, a gente tá vendo isso acontecer. Nessas 2 primeiras semanas de greve, né, 1 semana e pouco, o movimento só cresceu, então, tipo, começou aí principalmente na FEFELESH, né, com um e-mail totalmente ostensivo da diretoria mandando fechar os prédios. Os estudantes se mobilizaram
e evitaram o fechamento dos prédios, fizeram piquete e aprovaram greve nos seus cursos. E esse movimento tem só crescido na universidade e hoje a gente conseguiu também quebrar um pouco desses muros da universidade. Eu acho que hoje foi um dia do ato público muito importante para a gente realmente disputar a opinião pública quanto à greve da USP, quanto à contratação de professores, quanto à permanência estudantil e todos esses ataques de precarização que a gente está sofrendo na Universidade de São Paulo. Então é isso, né? A gente está num momento muito decisivo de a gente conseguir demonstrar para São Paulo, conseguir demonstrar a força do movimento estudantil de realmente transformar a nossa realidade e não só de dentro da nossa universidade, mas de inclusive denunciar a precarização pautada pelo governo Tarcísio, a privatização da Sabesp e do metrô e da CPTM, e a gente se incluir e fortalecer também lutas estaduais e nacionais a partir do movimento estudantil. Então é isso, acho que o ato de hoje foi lindo. Faz muito tempo que a gente não faz um ato tão grande para fora da universidade, né? A última memória que a gente tem aí é do tsunami da educação e hoje assim, a gente fez um ato muito forte que foi crescendo também ao longo dele e eu aposto também que a greve vai continuar nesse movimento de crescimento, mas isso também depende de muita força, de muito programa construído e de aprofundar também quais são as nossas demandas em cada curso, em cada universidade e lutar aí para uma universidade gratuita, de qualidade, para geral. É isso. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Marcos, da Juventude Já Basta e do Socialismo ou Barbárie, e eu queria saber qual a importância desse ato estar aqui na rua, ter saído dos muros da USP, e se quiser fazer um balanço aí do que vocês estão achando do ato. Mas eu também queria saber, para além desse ato, qual é o caminho de luta que vocês acham necessário para conquistar as reivindicações da greve e contagiar o movimento estudantil como um todo, a luta dos trabalhadores, para sair dos muros da universidade. Bom, a importância desse ato hoje acontecer para fora dos portões da USP é uma resposta direta ao estado de precarização que a universidade enfrenta, não só pela falta de professores, mas também pelos ataques aos trabalhadores sindicalizados também e aos professores que também, de alguma forma, estão sendo sobrecarregados porque não conseguem atender ao volume de matérias e de alunos também por aula que hoje, principalmente nas ciências humanas, está acontecendo. Então trazer isso para fora da USP também é uma resposta para dizer que, embora seja a primeira universidade do país, ela poderia ser muito melhor do que ela é. Então, isso não é de forma alguma uma sinalização à iniciativa privada. Pelo contrário, nós queremos mostrar que a universidade tem que ser pública, mas ela tem que atender às demandas de todos os cursos, de todas as disciplinas que estão faltando e principalmente trazer para dentro dela a classe trabalhadora. Então também é uma luta por permanência, também é uma luta por melhores condições dentro da universidade, que afetam principalmente os filhos da classe trabalhadora. E em relação aos próximos passos e como que isso fortalece o nosso movimento, bom, aqui é uma demonstração direta que os alunos estão organizados e não vão aceitar qualquer proposta da reitoria. O ato hoje, ele em anos, é o que concentra o maior número de alunos aqui. Também tem pessoas dos sindicatos, tem trabalhadores que estão aqui conosco e nós vamos levar isso para além, para outras pautas também que atingem diretamente a classe trabalhadora de São Paulo, como a luta dos metroviários, a luta da Sabesp, a luta da CPTM. Então os próximos passos é um caminhar no sentido de unificar essas lutas e no dia 3 de outubro nós vamos estar junto com esses trabalhadores também num ato massivo como resposta ao processo de privatização e precarização que vem com mais força no governo Tarcísio. Beleza, obrigado.
Eu estou aqui com o Deco, diretor de Universidades Públicas da União Estadual dos Estudantes. Ele é do Para Todos, que compõe a juventude do PT, né? Que é do PT, e estudante de Ciências Sociais da USP. Eu queria saber, pelo Para Todos principalmente, qual a importância que vocês veem desse tipo de ato, sair para a rua, né? Sair dos muros da USP, e como vocês veem que é o melhor caminho para conquistar as reivindicações dessa greve, e fazer também a luta ir para além dessas reivindicações, quem sabe contagiar aí o resto do movimento estudantil, da classe trabalhadora. Bom, então, na semana passada, na sexta-feira, a gente teve uma assembleia do DCE que fez um balanço dessa primeira semana de mobilização e que entendeu que a gente deu um recado muito forte na universidade, mas que era muito de levar essa mensagem para fora, por isso aqui marchando até o Largo da Batata. É importante que a sociedade brasileira, enfim, a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, saiba o que está acontecendo na USP, né? Porque a USP é a principal universidade do Brasil, de acordo com vários rankings, todos têm essa visão de que a USP é uma universidade de excelência, e o que a gente está querendo demonstrar aqui é que apesar disso, apesar do orçamento bilionário que a reitoria dispõe em caixa, inclusive, a realidade que os estudantes encontram na USP é a falta de professores, é a falta de políticas de permanência, é a falta de infraestrutura, por exemplo, no CRUSP, é a falta de ônibus, enfim, uma série de questões de infraestrutura também da universidade que demonstram uma certa contradição entre uma universidade que tem dinheiro para investir, mas que não investe. Então a gente está cobrando aqui da reitoria explicações acerca dessa contradição, justamente, né? Então, para nós é muito importante que a mobilização ela não termine aqui, ela continua durante essa semana de greve que está aprovada, né? E que a gente consiga, dentro do movimento estudantil, entender quais são as prioridades de cada faculdade, quais são as nossas reivindicações principais, para que essa greve possa terminar com vitórias efetivas. A gente quer uma negociação com a reitoria para que a gente possa ter conquistas efetivas. Então, o que nosso coletivo tem levantado, tem cobrado nas assembleias aqui na universidade, é isso, que a gente tenha uma carta de reivindicações mais coesa, mais concreta, que não seja só algo abstrato, contratação de professores, permanência estudantil, isso é muito amplo. Então a gente quer poder refinar um pouco esse debate para poder mais concretamente ter vitórias junto à reitoria, que é o mais importante, né? Que a greve não termine sem conquistas como muitas vezes já aconteceu na USP. Beleza. É isso. É isso, obrigado. Valeu, querido. Eu tô aqui com o Kenzo, da Juventude Faísca, do MRT, estudante das sociais. E eu queria saber qual a importância dessa manifestação ter saído dos muros da USP, se vocês quiserem fazer aí já um balanço aí de como foi o ato. E além desse ato, qual o caminho que vocês veem aí para continuar pressionando pelas reivindicações da greve de vocês? E para além da USP, como fazer esse movimento se expandir para a educação como um todo, ou para a luta dos trabalhadores no geral? Qual o caminho para massificar essa luta? Oi, boa noite, Ulisses, boa noite, galera. Bom, acho que partindo mais de um balanço, né, foi um ato muito grande, muito massivo, estudantes de diferentes cursos, e que eu acho que isso expressa, inclusive, o nível de força da greve, principalmente quando, inclusive ontem mesmo, né, a gente viu enquanto expressão dessa força também, por exemplo, a adesão, né, da greve na Poli, com piquete, inclusive, com estudantes da base se enfrentando, inclusive, com a linha da sua direção, que não queria greve, mas que eles imporam isso para que seja votado e foi aprovado democraticamente, além de ter medidas combativas como o próprio piquete para defender a greve em si. E isso é só uma expressão de algo que está bastante generalizado e que eu acho que esse ato em si, ele acaba sendo um golpe muito forte em relação à reitoria, em relação ao Tarcísio, não só pela massividade numérica, mas eu acho que principalmente por parte do próprio conteúdo, né? Foi bem comum a gente ver palavras de ordem que não eram apenas atreladas à reivindicação de contratação, mas vinculadas tanto com a precarização da universidade de uma forma geral, mas isso num marco mais amplo e mais profundo de ataques e de precarização do serviço público de conjunto no Estado, na qual a gente vê isso claramente também vindo a partir das próprias promessas de privatizações na Sabesp, no metrô, na CPTM, e também da precarização em distintos âmbitos, que é o projeto do Tarcísio, né, visando inclusive as eleições enfim, as próximas eleições, para se direcionar para a própria burguesia, que é um governo que ataca os trabalhadores, é um governo que massacra a juventude negra a partir de chacinas, que legitima isso, inclusive. E que esse ato, eu acho que um dos principais atos foi que justamente conseguiu também ser um contraponto a essa política.
E a gente, inclusive, reivindica isso porque a necessidade de levar a greve para fora é uma batalha que a gente da Faísca vem fazendo desde antes, inclusive, da greve começar. Desde a primeira assembleia a gente foi colocando a necessidade da gente, transformar essa força, essa indignação que os estudantes estão colocando em expressão, em diálogo, em atos massivos para fora da cidade, porque não tem como a gente conseguir uma vitória em relação às contratações ou em relação a esse cenário de precarização de conjunto se a gente não se aliar com os trabalhadores, se a gente não se aliar com a população, se a gente não levantar nossas ideias enquanto um fator na opinião pública e que seja um fator que seja não só em defesa da educação, mas em defesa da classe trabalhadora, em defesa dos nossos direitos e contra os ataques e a precarização. Então, com certeza, após esse ato, acho que ele retifica a necessidade desse mesmo sentido e para além, inclusive, de um único dia de mobilização, mas acho que a gente certamente tem que expandir, de ter mais iniciativas dessa forma, se apoiar no sucesso que foi isso, inclusive para construir novos atos, olhar a paralisação, a greve geral do dia 13, inclusive enquanto horizonte, para a gente ver que esse dia pode ser inclusive um dia onde a gente tem que estar com mais força, com mais estudantes. E eu acho que a tarefa número 1 dos estudantes nesse momento é justamente construir as assembleias, construir esses atos, porque também não adianta apenas demonstrar força sem existir a auto-organização dos estudantes, sem existir a democracia do movimento estudantil. Isso só é possível se a base participar, se a base opinar, se a base ser sujeita à política. Então isso é uma batalha central que a gente tem que fazer, porque justamente a gente também se depara com um nível de aparatagem muito grande dentro do movimento estudantil, muitas vezes algo que não está a serviço de fato para que a luta se intensifique, mas obviamente a gente acha que é fundamental debates políticos, mas que isso seja feito sobretudo a partir dos estudantes conseguindo ter plena participação. Então isso também é um fator e um desafio enorme para a greve nesse momento, que está atrelada também com a necessidade da gente trazer isso para fora, para a gente se aliar com os trabalhadores e pensar que, acho que justamente a partir disso a gente vai conseguir a nossa vitória, e não só a nossa vitória, mas eu acho que inclusive, ser um exemplo para o país de conjunto, porque não é só em São Paulo que a gente está vendo privatização, outros metrôs, inclusive, em Minas Gerais, Pernambuco, estão sofrendo esse ataque, e eu acho que, o movimento estudantil de conjunto da USP, os metroviários, os professores, a gente vê vários exemplos de luta, cuja, acho que a principal coisa que pode, inclusive, acarretar em medo dos governadores é a massificação. Então, acho que a gente tem que seguir se apoiando nesse discurso de unidade entre os estudantes e trabalhadores, e intensificar isso para que a gente consiga, acho que chegar no melhor resultado possível. E aproveitando também, amanhã, o Comando de Greve da História vai realizar uma atividade às 6h30 na FEFELESH, acho que no auditório Fernando Braudel. Se não for nesse auditório, vai ser em algum dos auditórios da FEFELESH, lá no vão, onde a gente vai reunir sindicalistas do metrô, da CPTM, ativistas do movimento operário, para se debater justamente sobre essa agenda de privatização e a relação que isso tem com a greve da USP e o movimento estudantil. Então faço o convite para todos que possam participar, para estar nessa mesa, porque ela é bastante central, acho que ela pode gerar um acúmulo muito importante, ainda mais diante do que foi o conteúdo expresso desse ato. Mas é isso, a gente está muito orgulhoso do que os estudantes fizeram e estamos juntos, temos que ir para mais ainda. E, estamos numa mobilização histórica, vamos pra cima, estudantes. Beleza, valeu. Eu tô aqui com a Júlia, estudante da Letras, da USP, faz parte do CAEL, do Centro Acadêmico da Letras, diretora, e também compõe a Rebeldia e o PSTU. E eu queria saber qual que é a importância dessa mobilização ter vindo aqui pra rua hoje. E qual que, além do balanço, se quiserem fazer já um balanço aí de como está esse ato, qual que é o caminho que vocês veem para a mobilização seguir e conquistar as reivindicações da greve e também ir além, conseguir estourar aí uma luta pela educação pública, conseguir unificar com a luta dos trabalhadores contra a privatização, enfim, qual o caminho de luta que vocês acham necessário? O ato teve uma importância muito grande de ter vindo aqui para fora para dialogar com os trabalhadores, para eles apoiarem a nossa luta. Porque
porque a gente sabe que o ataque da privatização que está acontecendo na USP não acontece só na USP. E uma forma de pressionar o reitor para ele conseguir, para a gente barrar esse projeto privatista, que vem através de vários processos na USP, como edital de mérito, a volta do gatilho automático e várias instâncias aí criadas pela reitoria para aumentar o investimento da iniciativa privada, acontecem também em outros serviços da cidade de São Paulo, como a CPTM, o metrô, a Sabesp, que também estão sofrendo aí com a privatização. Então foi muito importante para a gente vir com esse ato, para a gente conseguir a força e o apoio dos trabalhadores, tanto para tensionar a reitoria, mas também a mídia e o governo Tarcísio, né, que vem aplicando esse ataque através da reitoria. Em relação aos próximos rumos da mobilização e como vem sendo, né? A gente vem construindo uma greve muito vitoriosa mesmo, todo dia vários outros cursos entram em greve. Ontem a gente teve a Sanfran e a Poli que entraram em greve, que são cursos que tradicionalmente não entram nesses processos de mobilização, mas entraram aí porque o grau de sucateamento da universidade é realmente muito grande. Então a gente vem unificando, por isso que esse ato que a gente está construindo na nossa avaliação é muito positivo, é um ato bem massivo, coisa que não acontecia há anos na Universidade de São Paulo, por conta do governo Bolsonaro, da reitoria, da pandemia também, mas também por conta de outras instâncias. A gente teve um DCE aí muito frágil nos últimos anos, dirigido pelo PT, e o movimento estudantil está se reerguendo aí para conseguir lutar pelas suas reivindicações e os problemas históricos que existem na universidade. Os próximos rumos é ganhar a opinião pública, unificar com os trabalhadores da universidade também de fora. A gente vai participar aí do dia 3, que é a mobilização que o pessoal da CPTM e do metrô vão fazer, vão entrar em greve juntos, né, vão paralisar juntos, para a gente somar nas lutas e conseguir aí conquistar as nossas pautas. Beleza, obrigado.